Conosco, Pedro Zanotti, prazer te receber, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos. Tem muito o que dizer. O prazer é meu, Guto, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Fico feliz de ver todos aqui, a Carlinha, o Virgílio, eu acho que o Pedro está feliz da continuidade do programa Radar de Notícias, que é muito bom para a cidade, informação, e continuar. Parabéns, Guto, vocês estão todos de parabéns. E fiquei feliz de conhecer o Léo. O Léo, filho do Pedro, Léo Notário, que está aqui também, fiquei feliz de conhecer. O Pedro Zanotti esteve já aqui na bancada do Radar de Notícias diversas vezes. A quem atua no mundo sindical, no mundo político, no mundo da comunicação, vez por outra a gente tem divergências de várias compreensões diferentes sobre determinados assuntos. E por mais que um momento ou outro houve algum tipo de divergência, o Pedro Notário e o Pedro Zanotti sempre tiveram uma relação, vamos dizer assim, generosa e mesmo nos momentos mais difíceis, o Pedro falou, Pedro, a hora que quiser vir aqui, as portas estão abertas para trazer informação, para ser questionado também. E mandava mensagem me questionando do que eu falei, ficou com raiva, e eu também já fiquei chateado com coisa que falou. É a vida assim que segue, faz assim parte, né? O que não pode nunca a gente ser desleal, como infelizmente algumas pessoas foram e são ainda. Vamos lá. Quero saber, Pedro Zanotti, como é que você avaliou esse ano, né, do ponto de vista para o servidor público, e vamos falar aqui de algumas demandas que a categoria conseguiu resolver, de outras que estão pendentes, e a audiência vai mandando também as suas perguntas aí, que nós vamos passando aqui para o Pedro Zanotti. Tá ótimo, Guto. Eu vou, um ano difícil, né, para o serviço público, acho que todos os servidores do Brasil inteiro, não foi um ano fácil, aqui em Guarulhos não foi diferente, mas nós conseguimos alguns avanços, né, não sempre o tanto que queremos. A real é essa, nem o que o servidor também está esperando. Mas, mesmo assim, eu acho que desde a campanha salarial, nós tivemos uma campanha salarial difícil, mas conseguimos um índice que às vezes as pessoas não falam, mas nós conseguimos um índice maior do que a inflação. Nós conseguimos 4,5, depois mais 1,5, que totalizou 6. Os metalúrgicos, que é um baita de um sindicato, uma baita de uma campanha salarial, fechou em 5,5. Os aeroviários, se eu não me engano, fechou em 5, e outros companheiros também vêm nesse número. Então, quando eu faço essa comparação com os demais, não que eu seja melhor nem pior que eles, mas pelo menos a gente vê que está todo mundo no mesmo índice. Então, não há uma coisa divergência. Ficaria triste se os metalúrgicos tivessem conseguido 20 e eu 6. Aí era preocupante. Ou eu 20 e os metalúrgicos 5. Então, assim... Porque no final das contas, para o trabalhador, seja o que está na fábrica, ou seja que é o servidor público, o que ele mais lhe chama atenção realmente é o reajuste salarial, mas não é só isso. Né? Não, e não é que eu estou falando. Então, fora isso da campanha salarial, então nós conseguimos também 10% do nosso VR, passou a ser R$ 1.100 de todas as categorias de Guarulhos. Eu acredito que é o maior VR que tem, é o do Sindicato dos Servidores, é o dos Servidores de Guarulhos. Nós chegamos nesse valor. Se eu não me engano, a gente é só inferior aos aeroviários, porque eles têm um acordo que é o preço praticado no aeroporto, né? Então, o preço praticado lá tanto que eu já trabalhei no aeroporto e um dos atrativos lá era o meu vale-refeição. O VR. Eu levava uma marmita, tinha 19 anos, foi meu primeiro emprego registrado. Eu tinha 19 anos de idade, 18 quando eu entrei, saí com 19, fiquei só um ano. Saí no dia que eu ia completar um ano, porque arrumei um outro emprego um pouquinho melhor lá em São Paulo. E conseguimos 33, né? E aí o VA, cara, era impressionante, era maior que o meu salário. Era maior que o salário, porque eles praticam lá o mesmo valor, o sindicato conseguiu lá, mandar um abraço para o Marcel, meu amigo, eles conseguiram também com muita luta que o vale-refeição lá fosse de acordo com onde os trabalhadores tenham de comer, né? E é lá dentro do aeroporto. E então, o 13º do Vale Alimentação, como é que então, tá isso? A questão do 13º da alimentação, o que acontece? Isso daí está na nossa pauta há mais de 10 anos. Está na nossa pauta há mais de 10 anos. E o prefeito conhece a pauta, ele conhece e ele não aplicou na campanha salarial. E foi pego até de surpresa dele resolver mandar um projeto para a Câmara Municipal, criando isso que já era um pedido dos servidores, quem acompanha, quem participa, que está no nosso site lá, todas as pautas de reivindicação, sempre constou essa reivindicação dos trabalhadores. Os trabalhadores queriam, não, né? A gente precisava muito que fosse esse ano. Mas ficou para o ano que vem? Ficou para o ano que vem. Nós ainda estamos tentando, conversando com o Cubo, primeiramente que era para ser para todos, tinha uma conversa que não ia ser para todos, que ia ser só de acordo com a sexta, mas o texto estava ruim, o texto estava horrível, há de concordar, que até os vereadores se perderam no texto, a própria prefeitura se perdeu no texto. Eu soltei uma nota porque foi conversado com o secretário e não era aquilo também. E depois chegou, para quem não sabe, ficou mesmo um cartão de R$ 1.100, que seria hoje R$ 1.100,
Lógico que nós teremos campanha salarial ano que vem, mas vai ser um cartão a mais, né, uma carga a mais no mês de dezembro. Tá que é certo. muito bom também, que ajuda bastante, né, Guto? Muita gente aí comentando, a Lúcia Helena, a Sônia Souza, o Eli Edgar, o Denilson Bandeira, mandando um abraço para todos aí, um abraço para você também, Bandeira. Vamos seguir aqui com a pauta e daqui a pouco vamos passar aqui as perguntas que chegam aí para o presidente Pedro Zanotti. Vamos lá, vamos entrar no assunto, vai começar com a Cris Malvina ali, que lamentou de ter saudade do seu VR. Boa noite, Pedro. Como ficou a situação da ação da Proguaru? Um abraço para você, São Paulino. Muita gente perguntando sobre a Proguaru. Sim, mas gente boa, a Cris é gente boa. Já meteu um São Paulino ali, já animou. Ele. Ô, Cris, então, como ficou a situação da Proguaru? Bom, tinha aquela decisão que nós conseguimos, né? Dr. Marcelo está de parabéns, aquela liminar. E o que acontece? É uma liminar obrigando a prefeitura a recontratar os servidores demitidos da Proguaru. Então, a prefeitura teria que fazer. Ela não fez, ela está descumprindo. O doutor Marcelo já peticionou, já avisou o tribunal que a prefeitura está descumprindo a decisão que está em vigor. E sendo assim, o doutor Marcelo ficou até de quando estava vindo aqui para o programa, ele estava verificando o tribunal está notificando a prefeitura, né, que ela não está cumprindo. O tribunal tem uma multa diária, né, você viu a multa diária, e está nisso, está nesse pé agora. Multa? Acho que é 10 mil, é 100 mil, algo assim, né? Eu também não lembro de valor cabeça. Alto, Se eu não me engano, é 5 mil cada funcionário. Que ela não vai... Ou seja, ainda tá. Essa novela, que para muita gente é um filme de terror, ainda ela tem capítulos pela frente. Tá, a gente sabe que é difícil. Ô, Cris, você que é minha amiga pessoal, né? A gente fizemos essa luta há mais de um ano por não fechamento da Proguaru. A Cris participou da comissão dos trabalhadores, estava com o sindicato todos os dias, tudo que aconteceu. A gente tivemos aquela surpresa também do prefeito ter contratado uma das melhores bancas de advogado que tem em Brasília, né? E tanto até que o valor, o pessoal se assustou no Diário Oficial, que era tipo $500 mil para fazer a defesa. Então, 500 mil é dinheiro pra caramba, né? E aí a gente tomamos esse susto também. A gente acredita que eles vão entrar com agravo, vão entrar com alguma coisa. Mas nesse exato momento... esse processo da reintegração, porque tem outros processos também, né? Porque tinha um outro processo que era nosso e do Sindicato dos Condutores. Você vê, a justiça também é louca. Uhum. Esse perdemos, mas nós já entramos com agravo nesse. Mas tinha um outro que era só nosso, e esse o tribunal falou que tem que reintegrar. Porque teve vários processos, de várias pessoas, Portanto, até um colega mandou mensagem do sindicato, que o advogado dele falou assim... você perdia a reintegração. Aí o cara ligou perguntando, o meu advogado falou que perdeu. Eu falei, não, é uma ação individual sua. Então tem muitos disso, e tem outras que ganhou também. Bom, uma pergunta agora mais de cunho político e sindical. Você acredita que é possível, num outro cenário político, a recriação de uma empresa nos moldes da Proguaru? Por exemplo, um dos concorrentes na próxima eleição, no que vem tem eleição para prefeito e vereadores, e vamos supor que vença um grupo político que tenha na pauta essa questão de recriação de uma empresa aos modos da Proguaru. Você acha que isso é possível? Totalmente possível, totalmente viável. Porque eu falo isso daí, eu vou tentar falar em 2 minutos, que é difícil, mas vamos lá. O que seria a empresa de economia mista? Você tem um serviço a ser feito na cidade. Varrição, portaria, esses serviços ele tem que ser feito na cidade. Se você tem uma empresa de economia mista como era a Proguaru, você tem uma facilidade de não ter licitação. E você tem a melhor facilidade, porque a empresa de economia mista, eu sempre falei aqui, ela não tem o objetivo do lucro. A Proguaru não precisava dar lucro. A Proguaru ela tem uma função social. Então, o dinheiro que a prefeitura colocava lá para varrição, teria que ser, por exemplo, empatar. Comprar tudo, varrer a cidade para o bem da cidade. Hoje, com esse monte de empresa... Sem contar que também contratava muitas pessoas assim que não tinham muita formação, que tinham dificuldade de encontrar emprego. Social. E aí tinha também ali uma outra característica, que é essa seguridade social. A pessoa, por mais que era um salário baixo, está falando aqui, viu, gente? O filho de um pai que trabalhou na Proguaru até os 72 anos de idade, varrendo rua e pintando guia, e uma mãe que trabalhou numa creche também até o dia que a Proguaru fechou. Heitor Maurício, a melhor foto de campanha da Chapa 1 foi com a mãe dele me abraçando, mas me deu um abraço, encostou no meu peito e falou que gostava muito de mim, nós colocamos na capa do jornal. Depois que eu descobri. Depois que você me falou, eu falei a minha mãe e tal. Mas enfim, estava dizendo aqui, ela tinha, porque eu lembro que a gente tinha muita dificuldade em casa, e quando meu pai conseguiu esse emprego na Proguaru, eu devia ter uns 16 anos de idade,
Por mais que era baixinho o salário, sabe, difícil, mas teve uma certa estabilidade. Lógico. A pessoa tinha uma segurança de que tinha um emprego ali e tal. Enfim, esse é o sentimento de muita gente que viu a Proguaru fechar, o sentimento de tristeza, né? De tristeza. Então, e pela questão social, hoje, o guarulhense tem que pôr isso na cabeça. A prefeitura pagava um X para empresas de economia mista que não tinham o objetivo do lucro e fazer o trabalho. Fora essa questão social que você falou. Hoje ela tem empresas que veio ter lucro. Então, assim, o dinheiro da varrição, ele tem que ter lucro. E outra coisa, a gente entra na questão humana, como você falou, que eu acho que é importantíssimo para um homem público, um prefeito, um governador, o que pensa nessa questão que você falou, que é a questão social. Você tinha pessoas, uma empresa de economia mista, quando ela faz o certame do concurso, pode entrar uma senhora de 58, de 60 anos de idade, que a gente sabe, eu vou falar uma coisa, depois podem até, como é que fala as redes sociais, Cancelar. Entendeu? A gente sabe que tem senhoras de 60, 50 anos, viu, Carlinha? Depois você me xinga, que tem muito mais disposição do que uma menina de 20. É a real. Para esse trabalho braçal é verdade. Então assim, você tem... Olha o Biriba te mandando um abraço ali. Boa noite, Grande meu líder Biriba. Pedro Zanotti. Boa noite, meu amigo Guto. Boa noite, Então, Carlinha. Parabéns pelo programa. Obrigado, Biriba. Então, o que nós tínhamos na Proguaru? Nós tínhamos essas pessoas lá fora no mercado de trabalho, às vezes elas são discriminadas pela idade, não pela disposição. Aí tem que buscar um equilíbrio também entre essa função social, que ela é fundamental, tem que ter mesmo, a função de uma empresa como essa não é o lucro. É legal que outras empresas tenham essa função do lucro, porque a empresa privada tem que ter lucro mesmo. O cara que monta a empresa dele tem que ganhar dinheiro, tem que gerar economia e assim funciona. Mas empresas públicas, ela tem que ter essa responsabilidade social. Porque ela arrecada, se ela arrecada, a gente já paga imposto. Tem que varrer a rua, vai gastar 1 milhão com a varrição de rua, gasta-se 1 milhão com a varrição de rua, sem a intenção do lucro e pensando na questão social. A Cilda Pinheiro está perguntando se os aposentados terão o quê, Rafa? A pergunta anterior. Os aposentados terão direito ao retroativo da sexta parte? Sei que ainda cabe recurso. Então, sim, vão ter direito, sim. A prefeitura, qual o nome? Cilda Pinheiro. Cilda, então, a prefeitura provavelmente vai recorrer, né? Infelizmente, até de praxe ela recorrer, mas está bem fundamentada a decisão da primeira instância. O doutor Marcelo fez o processo baseado em outros processos que tem por aí pelo estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo, e com certeza a gente tem quase absoluta certeza de que vai ganhar. E nós estamos cobrando retroativo sim, 5 anos anterior ao ingresso da ação. Ótimo, agradecer toda a audiência aí, muita gente acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, pela TV Guarulhos também. Muita gente está na audiência aí, a produção está me trazendo um recado aqui, deixa eu ler o recado. Está dizendo que pode passar do horário aqui, porque tem muita gente na audiência. Vamos fazer uma hora extra hoje aí para o Radar de Notícias, vamos em frente. Mas por mais alguns minutos aqui. Você cobra do Léo. Por mais alguns minutos aqui. Olha lá, Lúcia Helena, perguntar para o Pedro Zanotti se os aposentados da prefeitura não teriam o direito a passar para estatutários e depois entrar no PDV, e se teríamos direito à sexta parte. Oi, Lúcia, seria uma boa, né? Eu não sei, vou sendo sincero, eu não sei se juridicamente pode fazer isso, né? Ele já pegar os aposentados foi o que ele não quis fazer, mas teria que ser vontade política do prefeito mesmo. Lúcia. Pedir, a gente até pediu na época da transposição, né? Que fosse para o direito para todos, mas aí tinha a alegação que foi feita pela Secretaria de Justiça, né? Que não poderia, os procuradores falaram que não poderia, mas seria uma boa. Não sei se com vontade política também, né? Pensar nessas pessoas. Só fazer o registro, enquanto a gente falava aqui da Proguaru, me ocorreu de que também um outro desafio também para a Proguaru, além dessa responsabilidade social, é a eficiência do trabalho, né? Porque muita gente reclamava era o seguinte, a gente passa, aí tem um trabalhando e 3 olhando. E realmente eu vi isso algumas vezes. Agora sim, cada um tem uma função. Vai você pegar uma vassoura para varrer aí embaixo de um sol desse 2 horas da tarde e ficar lá 2 horas sem parar. Ninguém consegue, gente. Então, acho que tem um ritmo de trabalho, fica o desafio para você pensar também a eficiência. Mas a Proguaru é um assunto que hoje, nesse programa, a gente já tratou. Vamos voltar a falar aqui das questões que a audiência tem nos colocado. Está ali, Sandra Amadeu. Quando será divulgado o edital da eleição sindical? Será amplamente divulgado? Pergunta a Sandra. Quando será divulgado o edital? O edital da eleição sindical, ele é de acordo com o estatuto sindical.
Vai ter uma ordem judicial que todo mundo, se quiser, tem conhecimento, está dentro do estatuto, está pensado. É uma ordem judicial que foi conquistada pela oposição sindical, não é uma ordem judicial minha. A oposição sindical questionou as eleições do sindicato e as eleições do sindicato ela tem um molde. Tá bom? Até nem lembro agora que é o doutor Marcelo que vê essas questões jurídicas. Eu só penso que eu me inscrevo e eu ganho, perco, participo, quer dizer, estou ganhando até agora. E participo das eleições. E assim, quem quiser acompanhar vai ser... Ela tem um trâmite, a nossa eleição, o Guto, ela é a mais... Não é que ela é a mais previsível de todas as eleições sindicais, viu Sandra? Nós tivemos esse ano em Guarulhos, acho que 3, 4 eleições sindicais. Eu não sei como funciona, mas tivemos 3, 4. Mas a nota ela é totalmente previsível, porque ela é baseada numa decisão judicial. Ela tem que ser feita dentro da decisão judicial. Então... Tá certo. Previsível. E o que você está pensando aí? Qual que é a sua perspectiva para 2024? Aí, é um ano eleitoral, a gente sabe que todos os candidatos querem vencer, o prefeito quer eleger um sucessor que seja seu aliado para dar continuidade aos seus planos de governo. As forças de oposição estão se organizando, seja pelo PT, seja no PDT, seja no PSDB e por aí vai. Mas como servidor público e como representante de uma categoria, né, deixando aqui a questão política partidária de lado. Mas qual que é a sua expectativa? Você acha que é um ano que melhora para o servidor público só pelo fato de ser um ano eleitoral? Então, assim, na questão dos servidores públicos de Guarulhos, nós temos assim, tudo que nós temos que discutir, viu, pessoal? Vamos aí, quando o sindicato chamar, brigar, vem para cá, vem rápido, a gente tem um tiro curto. Porque tudo que o prefeito for fazer em relação aos servidores tem que ser até o final de março. Porque senão está na lei eleitoral e ele não pode fazer nada que dê indício de que está favorecendo a categoria por uma questão eleitoral, mesmo ele não sendo candidato. Mas a questão do reajuste já está... Então, do reajuste dada, a gente sai na frente. Eu tenho como sair na frente e eu faço esse desafio para todo mundo, porque nós temos já acordado que, por exemplo, esse ano, o servidor, o ano de 2024, não existe perda salarial. Por que não existe perda salarial? Vários anos tivemos perdas salariais em outros governos e tal. Quando fala perda salarial, as pessoas têm que entender. Perda salarial é quando o seu salário não é corrigido pela inflação naquele ano. Porque tem uma inflação, certo? De um ano ao outro. E mede-se essa inflação. Então, por exemplo, esse ano, a inflação, quando foi no mês de maio, a inflação estava em torno de 4 e alguma coisa. 4,1, se eu não me engano e tal. Nós tivemos 6. Mesmo que foi 4,5 mais 1,5. Então, no ano, a gente repôs 6. Então, esse valor nominal não teve perda salarial esse ano. E 2024, que também nós votamos também na campanha salarial, né, foi votado no sindicato, nós não temos perda salarial também em 2024. Mas tem reajuste real ou não? Real. Nós temos a inflação do período, o Guti se comprometeu em repor a inflação desse período, e aí repor a inflação. E mais 1% de aumento real. Então nós temos mais 1%. Então se a inflação fechar em 8, é 9. Se fechar em 7, é 8. Então assim, muitas categorias hoje, para quem não participa muito do movimento sindical, não sabe, você é um cara que trabalha, que é jornalista, e até trabalhou no meio sindical, como jornalista sindical, você sabe a importância... Aliás, dá um depoimento aqui. Eu sei que você vai nessa linha da importância do sindicato. Pessoal, se você não gosta de determinado sindicato, qualquer categoria, não é legal você simplesmente não participar. Pelo contrário, você tem que participar mais das decisões, se tornar sempre, ter o direito de voto e ajudar a decidir os rumos. Você deixar o sindicato não é o caminho para ninguém. Vou dar um exemplo aqui, Pedro, você deve ter acompanhado. Muita gente vai lembrar que ali no aeroporto teve um protesto, os funcionários do aeroporto protestando lá porque estavam proibidos de usar o celular. O pessoal que trabalha em rampa, trabalha na parte terrestre. E eles se organizaram entre eles, foram fazer um protesto lá, cerca de 300 e tal, saiu na mídia nacional, atrasou alguns voos. Uma semana depois, foram 300 demissões por justa causa. Por quê? É um ato considerado ilegítimo até pela justiça, porque você não tem um representante. Eles teriam que procurar o sindicato da categoria deles, explicar o que está acontecendo, o sindicato iria entrar em contato com a empresa, explicar que estava dando 72 horas para resolver ou que entraria com uma greve. Então tem procedimento, o sindicato era importantíssimo, as pessoas perderam o emprego ali lutando por algo que eu acho que é justo, mas porque não tem a representação sindical, é considerado ilegítimo. Então os sindicatos, eles cumprem uma parte importante na sociedade. Dos dois lados, tá, gente? Porque tem o sindicato dos patrões também, assim como tem o sindicato dos trabalhadores. Vê se o patrão não está do sindicato dele, está desorganizado. Não, eles têm os sindicatos deles para fazer essa discussão. Isso chama-se civilidade. 18h03, Pedro Zanotti, você ia complementar.
Então, você falou tudo, não fala? Lembrando que assim, Guto, às vezes as pessoas não dão valor nisso que você está falando, desde o momento do STAP, todas as greves que o STAP fez, que não foi poucas, né? Teve ano que a gente fazia 3, 4 paralisações, greves e tal, nunca nenhum servidor foi prejudicado, todos os prazos, as pessoas brigam até no caminhão, porque vai o Pedro falar que precisa de 72 horas. Aí quem não sabe, grita lá de baixo, vai avisar o patrão para quê? Vai não sei o quê, fala, porque está na lei, porque tem regra e eu não quero ver ninguém aqui prejudicado. Aí às vezes a pessoa também, no meio de uma manifestação que nem deu, vamos parar a Dutra, vamos fazer subir não sei aonde. Aí a gente vai e fala, pessoal, a gente não pode perder a nossa razão enquanto trabalhador. Então tem uma regra, tem um edital, o dia que vai ser essa greve, como vai ser, a representação, a gente já tem a notificação ao patrão, tem a notificação ao Ministério do Trabalho, no caso da Delegacia do Trabalho, então tem todo um trâmite, né? Que as pessoas às vezes não entendem, ficam nervosas, mas eu queria fazer a partir de amanhã já. E vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas não é assim que funciona. E não é assim que funciona. E eu gosto de falar no serviço público, eu sou conhecido até um pouco chato, né? Aqueles que me conhecem, conversam comigo, gostam. É isso que eu estou feliz. Né? Alguns que não conhecem, não é que nem gostam, é que não sabe, é meio perdido na coisa e fala às vezes sem saber. A real é essa, fala sem saber. Sobre sindicatos, eu já vou fazer uma pergunta, por exemplo, servidor. Retira tudo que foi conquista do sindicato, do seu salário, da sua vida funcional hoje. Retira tudo e fica só com o da lei. Só com o da lei. Salário e vale transporte. O que a lei determina é vale transporte. Tudo que recebe a mais. Tudo. A gratificação de mérito que os professores têm, a gratificação de mérito agora que a gente fechou para todo o quadro de apoio, a gratificação que tem no... Você vê, nós somos uma das poucas cidades, antes de existir o risco, periculosidade da Guarda Civil Municipal, o STAP, junto com os Guarda Civil, 2 anos antes, Guarulhos já pagava o risco atividade. Depois de 2 anos virou lei federal. Mesma coisa para os agentes de trânsito. E assim por diante. Então, o que acontece? Você ter o sindicato, como você falou, o sindicato sempre avançando. Nós tivemos agora mesmo... Os professores não iam ter o recesso do meio do ano. E para quem está em sala de aula, sabe a importância que é esse recesso. Se você não respirar, se você puxar um ano, já não tem como. Porque eu falo para você, porque eu estou em sala de aula, então estou no sindicato. E eu já teve o recesso do meio do ano e eu continuei indo para o sindicato o ano e voltei e fui arrastando. Quando chegou em dezembro, eu já estava andando de 4, porque eu vi a importância de quando ter o recesso, eu também parar 10 dias. Tá bom? Importante, quem trabalha com educação principalmente. João Vitor Campos, Guto, é uma pena, porém, que no jornalismo a sindicalização parece uma utopia, por mais que tenha gente muito bem organizada. É verdade, mas nem por isso a gente tem que deixar de registrar quando tem oportunidade, por exemplo, aqui com o Pedro Zanotti. Aliás, só para concluir, antes da gente chamar aqui o encerramento do programa, o metalúrgico é um sindicato muito forte, eu conheço outras categorias muito fortes. Agora, os servidores públicos, se os servidores decidirem, em alguma situação qualquer, se organizarem mesmo, participar mesmo, se mobilizar mesmo, eles param qualquer cidade, conseguem qualquer reivindicação, viu, gente? Bom... E sem contar que o nosso patrão é governo, que nem eu falo sempre, o nosso patrão é governo. Nós tivemos agora Paulo, vou responder o Paulo, a reposição das pessoas do governo Guti, cara. Cara, eu vou te dever essa daqui. O ano passado nós tivemos mais do que a infração. Próximo ano também. Eu acho que ele ia falar assim, aquele ECA ali não deve estar errado. E a reposição das perdas salariais do governo Guti, vai acontecer? Bom, então, o que nós temos, Paulo, assim, que é um fato que nem governo Guti, eu sinceramente, eu não vejo uma luz mesmo no fim do túnel, foi aqueles 2 anos do Bolsonaro. Os 2 anos que o Bolsonaro congelou nosso salário. Muito prefeito bateu palma. Algumas prefeituras, ela pegou e ela repôs, ela deu depois. O Guti não deu. Por exemplo, São Paulo também não deu. O estado de São Paulo também não deu. Então aproveitou a lei do Bolsonaro de 2 anos de congelamento. Naqueles 2 anos tivemos infração naqueles 2 anos e repôs. Vai ser uma luta. Esse ano nós conseguimos 1,5% a mais do que a inflação. O ano que vem mais 1%. Eu não sei se um dia nós vamos chegar nesse 10%.
pelo menos desse, né? Tá certo. Pedro Zanotti, muito obrigado pela sua participação. Ah, respondi a Maria. 19h08, vamos lá, tem mais um minutinho. Tá, um minuto. Pedro do Estap, será candidato a vereador pelo PDT? Não, sou filiado ao PDT, vou ajudar o PDT a eleger uma boa bancada de vereadores. Espero que o prefeito, candidato a prefeito, que saia-se bem, né, do preto, que alcance o objetivo, que é o Márcio. Eu posso falar, né, Guto? Assim, pode, né? Claro. Tranquilo, não tem problema de falar. Aqui o senhor fala o que o senhor quiser. Eu que estou falando. Os microfones são livres do Radar Notícias. Que saia vitorioso. Estou no PDT, fui para o PDT a convite do Cabeça, que é um cara espetacular e tem um grupo muito bom lá, de pessoas, que pode fazer a diferença. E é isso aí, mano. É uma novidade. Tá certo. Ponto final nessa edição do Radar Notícias. Eu precisava falar da expectativa. Eu te perguntei, mas vamos lá. Expectativa. Pessoal, para o ano que vem, sem falta, ajudem a gente a ajudar o trabalhador. Temos que estar junto nessa empreitada. Primeiro, pessoal, auxiliar de enfermagem. A prefeitura respondeu que não tem interesse nenhum em arrumar o salário do auxiliar de enfermagem com o técnico. Mesmo com todas aquelas argumentações que nós fizemos, que dá para fazer transposição, que dá para mudar. Então, a partir de janeiro, voltando no recesso da Câmara, nós vamos marcar ato na Câmara com o vereador, pode fazer isso, pode resolver. Mas não adianta ato só com a diretoria do sindicato. Já estou falando, só a diretoria do sindicato eu não vou resolver. Não sou super-homem e não existe super-homem em sindicato. Esquece isso daí. Quem falar que eu vou para o sindicato, eu vou resolver tudo, você pode ficar em casa dormindo, é mentiroso. É isso que ele é. Então tem que ter a unidade dos trabalhadores. As letras dos professores, promessa da nossa greve. Tem a promessa da greve, colocou no acordo que ia regulamentar as letras. Até agora nada. Falou que está esperando o estudo da FIP, o Guti está esperando que... Não é nem no prefeito, um secretário está falando que tem que esperar e tal. Não dá tempo de esperar muito. Tem que sair essa regulamentação no máximo até março. Então, voltando às aulas em fevereiro, vamos chamar a categoria também para estar brigando com isso daí. Uma outra demanda também para o ano que vem. Eu estou falando de algumas. Pessoal da saúde, ouça. Nós tivemos toda a discussão do plano de carreira para destravar esse plano de carreira. O Rogério já falou isso daí muitas vezes, que a gente pediu a volta da progressão, pelo menos a cada 2 anos, mudar algumas coisas lá. Está feito, a proposta está feita, está com o secretário de gestão parado na gaveta dele. Se não fizer uma pressão, não vai sair dessa gaveta. Então, quando o sindicato chamar, vamos para a porta do secretário de administração, vamos para a Câmara Municipal, trabalhadores da saúde, vamos fazer um grande ato na Avenida Bom Clima, 4.000 pessoas, caminhão de som, queremos isso, queremos aquilo. É um ano de eleição. Não adianta ficar no WhatsApp falando, não adianta, porque não vai resolver, ele não vai fazer. Ele só vai fazer quando nós meter a cara na rua. Nós metemos a cara na rua, ir lá e cobrar, falar um monte. E, Guto, assim, até uma coisa que... Assim, não é que eu fique emocionado, mas é uma briga que você também queria que você me abraçasse comigo. E vou tentar falar rápido, 30 segundos. Existe um piso, olha só, Guto, você vai aprender um agora, eu vou ensinar o Guto a ser jornalista. Existe um piso chamado piso paulista. Você conhece, né? Que ninguém pode receber menos, acho que é R$1.540, o governador Tarcísio e tal. Salário mínimo paulista. O salário mínimo paulista, é o piso que é salário mínimo. E assim, nessa lei, ela coloca que nenhum trabalhador no estado de São Paulo vai receber menos que aquilo. Vírgula, excetos para prefeitura e governador. O governador paga. Ele determina o piso e ele paga menos. Porque não vale para estado e prefeitura. O Estap está numa campanha de que os operacionais da prefeitura não podem continuar ganhando menos de R$1.500. Os caras estão ganhando quase um salário mínimo, é pouco. É um absurdo, é muito pouco. É até falar até do saudoso Pedro Notário, que sempre quando ele falava isso, ele falava ganha muito pouco. Eu lembrei até de falar ganha muito pouco. Realmente é absurdo. Absurdo. Né? Então nós ainda quer cobrar o quê de um funcionário? Ainda estamos nessa campanha. O Guti precisa olhar para essa função, acho que é em torno de 5.000, 6.000 pessoas, e falar assim, ó, o sindicato está pedindo isso. O custo é mínimo dos gastos que tem essa prefeitura. O custo é mínimo, até em relação a todos os demais servidores. Então, vamos lá.
Esse é um dos 4 pontos que eu coloquei aqui. As letras dos professores é questão de honra. Esse plano de carreira da saúde tem que mudar, já está pronto, tem que colocar em prática até março. O piso que é esse salário paulista, não ter menos quem ganhe menos na prefeitura de Guarulhos, menos salário paulista. Pô, 7,5 bi, né, que vai o orçamento agora. Para 2024. Então não tem como. Só que aí a gente precisa que os trabalhadores venham com a gente. E na nossa campanha salarial do ano que vem, não é porque já sei o índice, é a inflação mais um, é só ver quanto é a inflação. Nós temos o VR, nós temos a cesta básica, nós temos o abono, nós temos as incorporações de abono que nós estamos pedindo no salário, e o Guto olhou para mim, deu risada, falou que era 1 minuto, já está 5. Obrigado, Guto, pelo espaço. Fazia tempo que o Pedro não vinha aqui e decidiu, né, tocar aí. Mas é interessante, são assuntos interessantes, a audiência está acompanhando. E a gente agradece aí a presença de todos vocês. Deseja aí a todos os servidores que acompanharam essa entrevista boas festas, a você também, Pedro. Obrigado, Pedro. E fica a expectativa para a gente bater mais papo aqui no próximo ano. Sobre tudo isso que o Pedro falou em relação à categoria se organizar. Pessoal, político e feijão só vai na pressão. Ponto final nessa edição do Radar de Notícias. Até a próxima, se Deus quiser.